Bom, antes de mais, muito boa tarde. É um grande prazer estar aqui hoje a falar convosco. E depois desta primeira intervenção da Catarina, na verdade, antes de começarmos, eu, a Catarina e a Sofia estávamos a falar sobre de que forma tentámos preparar as nossas apresentações para, por um lado, não repetirmos as mesmas ideias muitas vezes e, ao mesmo tempo, para também não roubarmos um pouco daquilo que cada um queria passar. E parece que acho que acertámos em cheio porque chegámos à conclusão de que íamos por caminhos diferentes. E o meu caminho é um caminho mais do que o aspecto essencialmente teórico que a Catarina esteve a partilhar e o aspecto mais prático que a Sofia também vai partilhar daqui a pouco. É se calhar um aspecto mais filosófico, um pouco mais ideias que quero deixar convosco mais numa perspectiva, espero eu, de conseguir de alguma forma passar alguma inspiração. Bom, tal como a Catarina mostrou, os números do desperdício alimentar são preocupantes. Vimos que se fosse um país seria o terceiro com as maiores emissões e de facto é uma realidade que o sistema alimentar é um dos grandes responsáveis pelas emissões de gases com efeitos de estufa no nosso planeta. Se olharmos inclusivamente para a distribuição, vemos que cerca de 1/4 das emissões vêm do setor da produção alimentar. Convenhamos que é bastante preocupante. O mesmo é dizer que aquilo que nós comemos e a forma como comemos e até aquilo que não comemos, na maior parte dos casos, tem um impacto enorme na sustentabilidade do nosso planeta. Se assim o é, não deveríamos estar todos muito mais preocupados em fazer alguma coisa quanto a isso? E nós sabemos que a pressão existe e é cada vez maior porque nós somos também cada vez mais pessoas no planeta. E as estimativas que nós vemos para algures entre 2050 e 2060 dizem-nos que vamos chegar aos 10 mil milhões de pessoas. E que é preciso continuar a produzir alimentos para fazer comida chegar a estas pessoas. Mas a realidade também é que neste momento nós já produzimos alimentos que cheguem para alimentar todas estas pessoas. Simplesmente não há uma distribuição equitativa, não conseguimos fazer chegar estes alimentos a toda a gente. Ou seja, todo o sistema acaba por ser bastante ineficiente e ao mesmo tempo temos pessoas que, obviamente, como consequência disso, têm carências nutricionais graves e que acabam por ter uma série de consequências ao longo da sua vida por causa disso. Acho que é seguro dizermos que, por mais esforços que já existam, o sistema alimentar está, digamos assim, avariado. É um processo, acima de tudo, linear de extração, não é? Nós vamos à natureza, nós produzimos alimentos, fazemos esses alimentos chegar a algum lado para serem consumidos e, depois de consumidos, na melhor das hipóteses, se o forem, acaba por haver, na maior parte dos casos, um desperdício associado, seja de uma embalagem que foi utilizada, seja de uma parte de um alimento que nós não consumimos. Há sempre, ou quase sempre, alguma coisa que acaba por sair deste ciclo. Porque, em teoria, teríamos um ciclo completamente fechado. Neste caso não é um processo linear com muitas quebras pelo meio. Em muitos casos vemos este cenário de sacos e sacos de, no fundo, alimentos que poderiam ter sido consumidos ou de embalagens que foram utilizadas, etc., que acabam em aterro, no pior dos cenários. E fomos nós que inventámos isto. Na natureza o ciclo está completamente fechado, não há estas perdas. E se pensarmos que um corpo, não é? Quando uma pessoa morre, o corpo decompõe-se, volta a ser matéria orgânica para alimentar novas formas de vida. Um alimento, quando se decompõe, é a mesma coisa. Fomos nós que inventámos estes materiais e estas formas associadas ao consumo que nós temos, que nunca se degradam ou, ao degradarem-se, acabam por ser impossíveis de filtrar e de remover deste ciclo de desperdício. Ora, o mais grave é que, como todos geramos lixo, passamos todos a aceitá-lo em certa medida como uma inevitabilidade, não é? Ou seja, eu não me vou preocupar assim tanto em evitar o desperdício porque eu olho para o lado, olha, aquela pessoa está a desperdiçar, olha, aquela pessoa também está a desperdiçar. Se todos estamos a fazê-lo é porque provavelmente não há grande volta a dar, vamos sempre gerar desperdício.
Eu honestamente não acredito nisso. Acredito que é possível fazer muito melhor. Acredito neste ciclo perfeito da natureza, e queria perguntar-vos se vocês conseguem imaginar um mundo sem desperdício, um mundo onde todo este cenário dramático que nós muitas vezes somos forçados a pintar não existe. Alguém consegue acreditar nisso? Estou a ver algumas pessoas a assinar que sim. Fico mais motivado com isso. Mas, bom, o que eu queria fazer-vos era apresentar-vos um mundo em que isso não existe, porque felizmente tive a oportunidade de criar um mundo bastante pequeno, mas ainda assim um mundo onde isso de facto existe. E então vou guiar-vos agora durante uns minutos pelo essencial deste mundo. E o primeiro vetor que eu considero absolutamente essencial neste mundo é o da proximidade. E daí dizer também que é um mundo muito pequeno. E já devem ter reparado que quando vão a um supermercado está praticamente tudo embalado, excluindo obviamente alguns exemplos de vegetais, de frutas, etc. Está praticamente tudo embalado. Porquê? Porque nós ali não estamos no terreno de quem produziu, estamos no terreno de um distribuidor. Estamos no terreno de alguém que pura e simplesmente pegou num alimento, que estava no alimento X, que estava no sítio A e levou-o para o sítio B. Pelo meio pode ter acontecido ou não algum tipo de processamento, ou seja, o alimento pode ainda estar no seu estado original, mas pode já ter sido processado, e ao ser processado, muitas das vezes por questões de segurança alimentar, por questões de conveniência, independentemente de quais sejam, isso faz com que, logo à partida, nós tenhamos aqui alguns desafios pela frente. Quais são os desafios? No transporte há muitas vezes muitas perdas, e depois, quando nós chegamos a um cenário de uma grande superfície, seja um supermercado ou um hipermercado, temos cenários parecidos com estes. Porquê? Porque nós, consumidores, passamos a exigir que, quando vamos a algum lado para comprar comida, temos de encontrar o mundo perfeito, onde temos as estações do ano todo o ano, ou seja, é sempre outono, inverno, primavera, verão, e não pode faltar nada, porque senão o que é que fazemos? Vamos embora daquele sítio e vamos a outro sítio fazer as nossas compras. Ou seja, em parte, e como a Catarina já falava há bocado, a responsabilidade passa pelos distribuidores, pelos retalhistas, mas passa também, acima de tudo, por nós, para fazermos alguma coisa quanto a isso. E a solução passa por comprar, é a minha perspectiva, muito mais numa realidade local, numa realidade de proximidade. Porque aí conseguimos logo à partida ir diretamente à pessoa que produziu, ou seja, não ter a necessidade de ter um intermediário pelo meio, porque os intermediários também fazem com que os custos sejam mais altos, fazem com que haja necessidade de embalamento e, em muitos casos, fazem com que, como a distância desde o momento em que o alimento é colhido, obrigado, em que o apanhamos até o momento em que ele chega até nós, há uma distância maior do que quando nós, na maior parte dos casos, lidamos diretamente com o produtor. Tem outros benefícios também, muito mais numa perspectiva económico-social, de fortalecimento de comunidades locais, de, no fundo, uma valorização de um trabalho que, como nós todos temos a noção, é um trabalho que existe, é praticado por cada vez menos pessoas, é uma prática que se vai perdendo em prol de produções alimentares cada vez maiores. Bom, pelo menos alguns de vós saberão que eu já tive um restaurante, foi o primeiro restaurante de Portugal sem caixote do lixo. Digo que foi porque eu e a Maria, que tem estado ao meu lado, não só profissionalmente, mas pessoalmente já há muitos anos, tomámos uma decisão também pessoal de o fechar, mas neste restaurante nós tínhamos esta ideia de proximidade muito bem definida. E aqui este é também um elemento-chave para nós orientarmos qualquer caminho que façamos. É nós definirmos claramente qual é o nosso rumo. E o nosso rumo era muito simples. Não passou? Agora sim. Nós definimos dois raios muito claros. Um raio de 50 km para produtos frescos e um raio de 500 km para produtos secos, não perecíveis. E isto quer dizer o quê? Que qualquer coisa que não encaixasse num destes raios, para nós nunca seria uma opção.
Ou seja, no raio de 50 km tínhamos frutas, vegetais, no fundo aquilo que os produtores que nós, de uma forma ou de outra, conhecemos à nossa volta, vão cultivando, não é? As abóboras, as batatas, as cebolas, as maçãs, por aí fora. E depois para outros alimentos, porque ainda que à volta de Lisboa haja muita produção agrícola, há muita coisa que não é cultivada aqui tão perto. Falamos, por exemplo, de cereais, frutos secos, leguminosas. Nesse caso, alargámos o raio a 500 km. O que dá, como veem, essencialmente Portugal continental inteiro, uma parte de Espanha e uma parte de mar onde não iríamos buscar nada, na verdade. Não estão aqui, por exemplo, as ilhas, porque por muito que às vezes nos boletins meteorológicos pareça que estão quase coladas a Portugal continental, a realidade é que estão um pouco mais longe e o transporte também tem o seu impacto. E o resultado desta escolha consciente de selecionar produtores de acordo com este princípio da proximidade refletiu-se essencialmente. Este mapa foi tendo várias iterações à medida que íamos descobrindo novos produtores, mas traduziu-se essencialmente nisto. Nós acabámos por nunca ir à Espanha buscar fosse o que fosse. Não sentimos essa necessidade e encontramos em Portugal mais até do que aquilo que esperávamos encontrar no início, quando começámos essa cruzada por encontrar produtores que estivessem alinhados. Ao mesmo tempo houve coisas que nunca chegámos a utilizar, ainda que acreditássemos que elas existiam em Portugal e que eram produzidas de modo biológico, porque esse foi também um princípio desde o início, tinha tudo de ser de produção biológica, além de 100% vegetal. E pronto, este mapa, se quiserem tirar a fotografia eventualmente para guardar, isto significa, e talvez tenham reparado, que nós abdicámos de uma série de alimentos, de ingredientes, que fazem parte integrante do dia de quase toda a gente. Eu pedia que levantasse a mão, os que estão aqui à minha frente, quem é que não bebe café? Pronto. A esmagadora maioria bebe café. Quem é que, por exemplo, de vez em quando, pelo menos, não come um chocolate? Toda a gente come chocolate. Pronto. Ou seja, nós fizemos essa tomada de decisão consciente de não ter produtos como café, cacau, especiarias, inclusive a banana, porque existe na Madeira e nos Açores, mas em Portugal continental não é uma coisa que abunde. Coco, caju, há uma série de adoçantes mais naturais, mais alternativos, também associados a uma alimentação mais saudável, que são todos produzidos longe de Portugal. Nós, aqui, a única produção que fomos tendo de algo parecido com açúcar é o açúcar branco, da beterraba, sacarina, e esse, sim, Portugal tem historicamente produção disso, mas tudo o resto, agave, acer, açúcar de coco, tâmaras, por aí fora, esqueçam, nada disso. E então o desafio era também trabalhar sem estes alimentos e fazer as coisas acontecer sem estes alimentos. Ora, comprar diretamente a quem produz tem outra vantagem, que é quase sempre, e são muito raras as exceções em que isso não acontece, é quase sempre possível comprar sem materiais descartáveis, ou seja, utilizando recipientes que sejam reutilizáveis e que nós consigamos manter em utilização entre nós e o produtor continuamente. Aqui na imagem vêm dois exemplos que no fundo ilustram isto. Do lado esquerdo, a cuba de inox que nós arranjámos para transportar azeite, ou seja, a cuba ia até ao produtor, o produtor enchia, a cuba voltava, quando estava vazia voltava para o produtor. Pronto, era uma solução relativamente fácil para fazer isto acontecer. Eu sei que, enquanto consumidores particulares, é muito mais desafiante, porque a venda de azeite a granel é uma situação complicada. Tenho a perfeita noção disso. E do lado direito, um outro exemplo, numa ponta um bocado oposta em termos de tipo de alimento. Ali dentro daquela saca de serapilheira, aquelas antigas, estavam castanhas que vieram de Chaves, de um produtor, e se conseguirem espreitar ali em cima, veem que a morada para a entrega, porque ele acabou por enviar, e já vos digo como é que ele enviou, a morada da entrega foi escrita num pedaço de cartão que ele aproveitou de uma caixa que tinha lá e escreveu a lápis, porque achava ele que o lápis seria mais sustentável do que escrever a caneta. Pronto. E como é que a castanha nos chegou? O senhor estava na zona de Chaves,
foi à rodoviária, a rodoviária tinha um expresso que vinha para Lisboa, ele pôs lá a saca e nós, quando o autocarro chegou a Lisboa, fomos buscar, como se fosse a nossa bagagem, e tínhamos a castanha nas nossas mãos. Pronto, e assim conseguimos mitigar em grande parte qualquer tipo de emissões que fosse gerado adicionalmente por um envio de uma forma diferente. Além da proximidade, é muito importante o conceito de criar as coisas de raiz. Eu sei que todos nós temos uma vida muito ocupada e que muitas das vezes sentimos a necessidade daquela solução rápida que está à nossa mão, que facilmente nós conseguimos pegar nela e comer, não é, muito rapidamente, mas é importante voltarmos a esta ideia de fazer as coisas de raiz. E imaginem que querem comer um hambúrguer. Apetece um hambúrguer e tem muitas opções. Pode ir ao McDonald's, comprar um hambúrguer mais processado e que tem as embalagens, tem essas coisas todas, ou podem pensar, vou fazer tudo, vou fazer o pão, vou fazer o hambúrguer, vou fazer uns pickles para acompanhar, vou buscar alface ao mercado, vou fazer isso tudo. Eu não estou a dizer que vocês têm de fazer tudo, e também seguramente não vos vou dizer para continuarem, ou se é que o fazem, a ir para a versão mais processada. O que eu acredito é que há um meio termo em que nós temos, de facto, uma comunidade que, no fundo, entre várias pessoas, entre várias empresas, nós conseguimos suprir esta necessidade recorrendo a formas de produção e de distribuição que não exigem desperdício associado. Ou seja, para mim, idealmente, se eu quero comer um hambúrguer e eu penso, eu se calhar faço o pão, mas o resto vou arranjar. E então vou à Sofia, porque a Sofia faz o hambúrguer, vou à Ana, porque a Ana cultivou uma alface, vou à Catarina, porque a Catarina fez uns pickles, e no meio disto tudo, e nós entre nós fazemos tudo com recipientes reutilizáveis, etc, consigo fazer um hambúrguer de desperdício zero sem eu ter tido assim tanto trabalho. Percebem? Percebem a ideia? É muito mais, não tanto cada um de nós batalhar em sua casa a tentar fazer tudo, e muito mais nós, enquanto sociedade, enquanto consumidores e, eventualmente, donos de negócios, etc., conseguirmos arranjar as soluções que, no fundo, suprem as necessidades de todos nós. E esta, para mim, é mesmo uma das outras ideias-chave, é colaboração, não é? É nós termos estas ideias comuns, estes valores comuns que, depois, unindo esses esforços, conseguimos, de facto, concretizar esta visão que parece utópica de nós termos um mundo sem desperdício. E, no fundo, são estes sistemas colaborativos que satisfazem as necessidades destas comunidades locais. E é preciso também criatividade. Por exemplo, termos umas rodas de bicicleta feitas de melancia, e aqui não falo de arte, não falo de empratamentos bonitos para partilharmos no Instagram porque vamos ter mais likes, não falo nada disso. Falo sobretudo de um processo que passa por questionar tudo aquilo que nós podemos fazer com um alimento, ou não fazer, tudo aquilo que nós podemos fazer enquanto consumidores, mesmo até antes desse alimento estar na nossa cozinha, onde é que podemos ir comprar, a quem é que nós podemos ir comprar, porque no fundo todas as decisões que nós tomamos no nosso dia-a-dia vão ter um impacto, quer nós queiramos, quer não. Alguém por aqui gosta de favas? Não? Tão poucos. Eu já estava à espera que fosse assim, eu próprio não gostava de favas. E quantos de vós é que já viram a planta da fava? Okay, mais alguns. Terão a noção de que a planta que dá favas, aqui ainda estava bastante pequena, a faveira é uma planta que cresce muito. E nós, enquanto consumidores de favas, aqueles de nós que comemos favas, comemos uma coisa muito pequenina, não é? Pegamos na vagem, tiramos a fava dentro da vagem, a vagem vai logo à vida, e comemos a fava e pronto. Mas eu desafio-os da próxima vez que pensarem em favas, aqueles que comem favas, a pensarem muito além da leguminosa em si, porque a vagem dá uma sopa ótima, e digo-vos mais, estas folhas que vocês veem aqui dão um arroz de favas que até as pessoas que não gostam de favas acabam por gostar.
Por isso fica o desafio para quem não gosta de favas, arranjem alguém que tenha folhas de fava. Eu, se tudo correr bem daqui a uns meses, vou ter algumas, por isso venham ter comigo, eu arranjo umas folhas de favas e vão ver que mesmo daquilo que é cultivado pelos produtores mais conscientes, há sempre coisas que nós ainda podemos ir buscar para aproveitar, para enriquecer as nossas refeições. Ou seja, queremos questionar muito mais aquilo que fazemos. Mais um exemplo, eu sei que já me estou a esticar um bocadinho em relação ao tempo. Nós sabíamos logo à partida que, não tendo café, seria para nós importante criar uma bebida que ainda assim no final de uma refeição desse aquele aconchego que o café dá. E começámos a olhar à nossa volta e pensámos, bebidas de cereais é uma coisa que se usa como alternativa ao café. Nós temos aquilo que tínhamos ao nosso dispor: trigo, centeio, milho, arroz. Não tínhamos mais nada. Não tínhamos cevada, por exemplo, que é aquilo que se usa mais até. E começamos a pensar, vamos tentar fazer à base de centeio. Na verdade foi mais a Maria do que eu a pensar nisso. Até porque eu nunca fui consumidor de café, por isso não sentia essa necessidade tão premente. E a Maria começou a pensar e a experimentar mas só centeio não vai resolver isto, temos de aqui acrescentar qualquer coisa. Ora, e nós andávamos a fazer adoçantes à base de figo seco e à base de alfarroba. E tanto a vagem da alfarroba como o figo seco têm um pedúnculo, que é aquilo que prende o fruto, a vagem, à árvore. E nós andávamos a tirar os pedúnculos e a pô-los de parte, a pensar, o que é que vamos fazer com eles? Pronto, e a Maria lembrou-se, olha, vou torrar os pedúnculos e depois trituro, juntamente com a moagem que é feita do centeio, e vamos ver o que é que isto está. E a verdade é que saiu uma bebida muito agradável, não tem cafeína, por isso quem precisa de café por causa da cafeína para esquecer, mas que de facto ia dando aquele aconchego que nós queremos no final da refeição. Ou seja, mais uma vez, olharmos para uma coisa, não é ter um momento tipo eureka, mas encontrar soluções com aquilo que temos à nossa disposição. Também podia estar aqui horas a falar das maravilhas da fermentação e de como nós podemos pegar num alimento e não só tirar mais sabor, mais valor nutricional, mas também fazer algo que a fermentação permite, que é quase que fazer parar o tempo, não é? É uma suspensão do tempo. Os alimentos, em vez de se degradarem, ficam ali parados, prontos à nossa espera. No dia em que os quisermos utilizar, eles estão ali. É algo que eu também promovo sempre muito como uma solução a acompanhar. Eu acho que, olhando para as pessoas que aqui estão, acho que a maior parte tem idade suficiente para conhecer este chimpanzé. Como é que se chama? É o Gervásio, exatamente. E o Gervásio, em 2000, se bem vi, ele aprendeu a separar o lixo porque lhe foi dado o contexto adequado para que isso acontecesse. Não foi simplesmente largar o Gervásio e ele foi ao pé de um ecoponto, pegou nas coisas que tinha à mão e pôs lá dentro, não é? Foi-lhe dado o contexto necessário para isso. E eu acho que a muitos de nós falta de facto esse contexto para nós procedermos a mudanças mais significativas na nossa alimentação. Precisamos de informação por um lado e precisamos de formação pelo outro. E como é óbvio, estas coisas idealmente devem começar na escola e devem começar desde pequenos, mas há muito que nós podemos fazer além disso num esforço mais conjunto. Bom, é isso que eu me dedico hoje em dia, é ajudar pessoas e organizações, sobretudo através da alimentação, a adotar práticas mais conscientes, mais saudáveis, mais sustentáveis, seja através de palestras como esta, seja através de workshops, seja através de projetos de consultoria. No fundo, nós tínhamos este mundo sem desperdício do restaurante, entretanto fechámo-lo, mas continuamos com tudo o resto que está ligado a isso. Eu com isto não quero dizer para vocês nunca mais comer uma tablete de chocolate, nunca mais beberem café ou nunca mais usarem especiarias e leite de coco para fazer um caril. A ideia não é essa. Nunca faria isso e nunca vos diria também para nunca mais comerem banana da Madeira ou dos Açores, porque é muito boa e eu próprio também gosto muito e vou consumindo esporadicamente. Não se trata disso, trata-se de nós pegarmos na informação que temos na nossa mão, irmos à procura de mais, se conseguirmos, se nos fizer falta mais formação, irmos atrás dessa formação. Porque todos vamos falhar, todos vamos bater com a cabeça na parede, todos vamos chegar à conclusão de que podemos fazer tudo o que quisermos e mesmo assim o impacto vai continuar a existir, mas é importante não desistirmos e não fazermos isto. Porque se nós por isso simplesmente enterramos a cabeça na areia como esta avestruz,
as coisas não vão desaparecer, o desperdício não se vai resolver sozinho, as mudanças não vão acontecer sem que nós façamos por isso. Temos de ser nós a assumir essa responsabilidade e, obviamente, que eu com isto quero que se juntem a mim e a todas estas pessoas que hoje estão aqui a partilhar convosco as suas histórias e as suas perspectivas, que se juntem a nós e que façam efetivamente parte desta mudança, para em vez de estarmos com a cabeça enfiada na areia, podermos sorrir como esta bela avestruz. Obrigado.